E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, pra gente comemorar, bem que eu queria estar comemorando, pra gente comentar a respeito aí desse Atlético Paranaense 1, São Paulo 1. Aí, gente, aquele clichê, aquela máxima, né? Alguns vão ver o copo meio cheio, muitos vão ver o copo meio vazio. Eu vou deixar aberto para a interpretação de vocês e eu vou dar aqui a minha opinião a respeito desse jogo, né? A boa notícia, a primeira grande notícia é que o São Paulo deixou de perder, né? O São Paulo parou de perder. O São Paulo, depois de uma desclassificação contra o Grêmio empatando no estádio do Morumbi, na Copa do Brasil, uma derrota vexatória contra o RB Bragantino, não tomando 8 porque o RB Bragantino tirou o pé, e depois de uma derrota vergonhosa contra o Sub-13 da equipe do Santos dentro de casa, dentro do próprio Morumbi, São Paulo foi visitar o Atlético Paranaense e pelo menos traz um ponto importante. Por quê, gente? Porque, primeiro, lá é sempre muito difícil de se enfrentar o Atlético Paranaense, dependente de qualquer circunstância. É sempre muito complicado você enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, seja por conta da torcida, no caso hoje, obviamente, por conta da pandemia não tinha, seja pelo gramado sintético, seja as boas equipes que o Atlético Paranaense vem fazendo nesses últimos 10 anos aí, no mínimo, né, e mais até 15 anos, enfim, seja pelo retrospecto, né, o São Paulo sempre teve dificuldades lá, e seja pelo momento de extrema pressão que esse time vive nesse instante. Eu confesso para vocês que, tirando o Corinthians daquele campeonato de 2017 e não me recordo outro, eu acho que o São Paulo era o líder da competição que talvez viveu uma rodada daquelas da mais pressão possível dos últimos anos, porque eu fiquei tentando puxar aqui na lembrança, não me vinha nenhum outro time que teve um momento de tamanha pressão como o São Paulo nessa rodada, sendo o líder da competição. Então, por conta de todas essas circunstâncias, trazer um ponto lá de fora é extremamente importante. Agora, de certa forma, esse ponto não garante nada para o São Paulo, porque seria aquele jogo que a gente teria que ganhar do Atlético Paranaense para a gente justamente abrir novamente uma certa gordura. Por que certa gordura? Porque agora, eu estou fazendo agora esse vídeo, o Atlético Mineiro está vencendo o Atlético Goianiense em casa por 3-1. Está chegando a 53 pontos, com o jogo a menos, né? E ficando a 4 pontos do São Paulo, tendo um jogo a menos. Ou seja, é mais uma equipe que encostou no São Paulo. Ok, pode perder esse jogo a menos? Pode, nem sei com quem o Atlético Mineiro vai jogar, tem esse jogo atrasado. Mas, se o Atlético Mineiro vence, fica a 1 ponto do São Paulo só, e o São Paulo já enfrentou, já teve os 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Aquele primeiro lá, 3-0 no Mineirão, um jogo onde o São Paulo foi garfado de forma aterrorizante pela arbitragem, e o São Paulo devolveu na mesma moeda 3-0, aqueles 3-0 depois daquele jogo catastrófico contra as Galinhas, onde a gente acabou perdendo de 1-0, jogando de forma escrota, tenebrosa, e só que o São Paulo conseguiu dar a resposta e venceu por 3-0. Agora, essa vantagem é praticamente nula, né? Então, é um ponto importante, só que depende do ângulo que você vê. Nas atuais circunstâncias que o São Paulo tem nesse momento, o São Paulo tinha que ter voltado com os 3 pontos, custe o que custar. É claro, repito, é muito difícil sempre jogar com o Atlético Paranaense lá. Mas você sendo líder e precisando dar uma resposta, eu confesso para vocês que eu fiquei com gosto muito amargo. Eu só não fiquei com gosto mais amargo ainda, porque de certa forma a gente não perdeu o jogo. Porque foi uma atuação, principalmente se tratando da primeira etapa do São Paulo, mas uma atuação tenebrosa da equipe como um todo. Gente, e aí começa a dar margem de fato para a gente começar a entender o que tá acontecendo. O que está se passando lá dentro? Será que alguma coisa aconteceu? Porque isso tudo cabe a gente perguntar. Não por essa mídia nojenta que a gente vem falando aí, que fica tentando implantar crise onde não existe. Mas
eu acho que o torcedor do São Paulo tem o direito sim de fazer essa pergunta, porque é claro e notório como o São Paulo diminuiu de rendimento, como o São Paulo caiu de rendimento, como esses jogadores pararam de jogar. O São Paulo era aquele time que ficava em cima, pressionando na goela do adversário na saída de bola. Era aquele time que, quando tinha a saída de bola, de certa forma, uma saída de bola até veloz, nas triangulações pelas laterais. O São Paulo envolvia as equipes por conta disso. Os jogadores acesos, ligados, tocando paz, o meio de campo criativo, né, que, de certa forma, criava muita coisa. E lembra, não foi muito tempo atrás onde até o Brenner começar a fazer gol, até o Luciano também começar a meter as bolas para dentro do gol, a gente olhava e falava, cara, o São Paulo cria, o São Paulo cria, o São Paulo cria, falta concluir, falta de fato machucar, que é o quê? Fazer o gol. Só que agora nem criar tá criando, cara. E é isso que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, porque nem criar tá criando. O São Paulo, principalmente o primeiro tempo do São Paulo, meio campo ali, completamente apático, cara. Completamente, você não via, não tinha nada que saía dali. É inacreditável, cara, você olhar o São Paulo hoje e ver que como que os jogadores deixam cair tanto assim o seu rendimento, o seu desempenho em campo. Eu não consigo entender isso, cara. Hoje, eu confesso pra vocês, deu o primeiro tempo, São Paulo perdendo de 1-0, tomou o gol. Cara, passou o primeiro tempo, eu falei, eu não vou mais assistir isso, cara. Eu não vou mais assistir isso. Só que aí você fica naquela, né, naquela situação de, puta, eu não tô vendo, mas o que tá acontecendo? Será que tá jogando bem? Eu vou ter que fazer o vídeo, eu vou ter que analisar o que aconteceu no jogo. A vontade que dá é de não ver mais o São Paulo jogar, porque dá nojo, cara. Dá nojo você ver esses caras dentro de campo. No segundo tempo, o Tietê faz um belo gol, só que aí quando você acha que o São Paulo vai pra cima, quando vai começar a triangular pelas laterais, quando vai começar de novo a envolver o adversário, quando vai começar de novo a criar situações de gol pra fazer o segundo gol e virar a partida, não. Você vê de novo o São Paulo com aquela lentidão na saída de bola. Cara, e pra você ver, o que mais me irrita, que me tira do sério, cara, é você ver as pessoas falando de posse de bola, mais de 65% de posse. Que adianta ter essa posse de bola, sendo que é uma posse de bola na intermediária do Volpi? Nem passar do meio campo passa. A bola fica sendo tocada ali atrás, o Luan vai lá dar a saída de bola, toca pro Arboleda, o Arboleda não consegue dar vazão de jogo, ele é somente um zagueiro, ele toca pro lado ou toca para trás e começa no Volpi. Aí vem o Tietê, o barata tonta, pega a bola, toca pro Luan, Luan vai, no máximo que o Luan faz também é tocar pro Bruno Alves, o Bruno Alves no máximo que faz é tocar para trás. Cara, fica um jogo insosso, fica um jogo chato de assistir, fica um jogo feio e improdutivo, cara. É um jogo que não sai nada, não adianta. E aí, cabe aqui um parênteses, gente. O senhor Daniel Alves, cara, ele é um dos grandes problemas do São Paulo. Eu jamais pensei em falar isso, mas ele é um dos grandes problemas do São Paulo, cara, porque ele não vai sair, primeiro, ele não vai sair do time do São Paulo, não adianta. O Fernando Diniz, que é o subordinado direto dele, né, porque o Daniel Alves que contratou o Diniz. Então, o Fernando Diniz não vai tirar o Daniel Alves. E o senhor Daniel Alves, cara, ele manda no time, ele manda no clube hoje, ele tem mais poder que o presidente, cara. E ele é um dos grandes responsáveis por esse meio campo do São Paulo falho, improdutivo, não criativo, não, completamente insosso. É ele, porque ele que carrega e dá a motivação e traz esse Igor Gomes, Gabriel Sara, ele que faz esses caras virem para campo. É claro que não só ele, mas ele tem uma grande parcela de contribuir para a participação efetiva desses caras na partida. É impressionante como o Gabriel Sara desapareceu, ele voltou a ser aquele menino bocejo, voltou a ser o garoto sono, o garoto que não sabe o que faz dentro de campo, que tá perdido, que não sabe para onde corre, que não sabe para onde marca, que não sabe para onde toca. O Igor Gomes fica correndo para lá e para cá, parece um outro Barata Tonta 2, o retorno, em relação ao Tietê.
Então assim, e o Daniel Alves, cara, é um jogador que me irrita, cara. O Daniel Alves é um cara que me irrita. Seja fora de campo, seja dentro de campo. Ele tem a pachorra de conseguir me irritar duplamente, cara. Ele consegue me irritar duplamente. O Daniel Alves, pra mim, é o sinônimo desse São Paulo que, no meu modo de entender, se não vencer o Inter no próximo jogo, acabou o campeonato. Se não vencer o Inter no próximo confronto direto no estádio do Morumbi, que é a decisão, que é a grande final do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, se não vencer o Inter lá, acabou o título, independente do resultado do título do Inter agora. O Inter joga às 8h30 agora com o Fortaleza. A gente tem que secar demais o Internacional, muito, mas muito. Um empate já vai ser de bom tamanho, porque aí o São Paulo continua 3 pontos à frente do Inter e 4 do Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro ainda jogando. Ainda tem o jogo do Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a menos e vai jogar segunda-feira contra o Goiás fora de casa. Então vocês percebem, foram 3 rodadas bizonhas para o São Paulo. Repito, foi um ponto importante hoje. Mas diante do contexto dessas 3 rodadas completamente ruins para o São Paulo, para as aspirações do São Paulo, cara, vai ter que ganhar do Inter, custe o que custar, 0,5, seja o que for, porque se perder, acabou o campeonato, acabou o título, acabou tudo. Eu ia jogar toalha hoje, gente. Se o São Paulo perdesse do Atlético Paranaense hoje, eu já teria jogado a toalha. Porque não é somente o resultado, é o desempenho em campo. Você tá vendo que esses caras não conseguem mais jogar. O São Paulo não consegue mais ser efetivo, não consegue mais machucar o adversário. O São Paulo não consegue criar mais situações de gol. Não adianta falar do Brenner. O Fernando Diniz estava lá esgoelando pro Brenner participar mais do jogo, etc. Não adianta. O Brenner é um coitado que está lá na frente esperando o meio-campo criativo do São Paulo, que é um buraco. O meio-campo do São Paulo não existe. O São Paulo não tem mais criatividade. O São Paulo não tem mais criação de jogada. E aí, eu vou ter que falar, o Fernando Diniz vai ter que mexer nesse time, custe o que custar, cara. São 8 jogos que faltam agora. Vai esperar perder do Inter para acabar tudo? Porque se perder do Inter não é só a pontuação que pode ir por água abaixo. É a moral da equipe que está se desfacelando. Então não tem o que fazer, gente. A decisão é quarta-feira. Se perder do Inter, acabou. Porque se você ganha do Inter, se o Inter tropeça hoje e continua a 3 pontos do São Paulo, se empata em casa e fica a 3 pontos do São Paulo, o São Paulo tem a chance de abrir 6 para o Inter. E aí, dependendo do resultado do Atlético Mineiro, caso empate, fica a 6 do Atlético Mineiro também. Então, olha como isso dá um respiro. O São Paulo volta assim, aí, nessa circunstância, o São Paulo voltaria assim a ser o time, de fato, a ser considerado o campeão brasileiro. Porque aí poderia mais duas vitórias em uma combinação ou outra, o título é do São Paulo. Então, cara, eu espero que esse ponto seja aquele ponto de virar a chave, mas pelo que a gente viu ali no desempenho, eu não consigo acreditar mais, cara. Porque vai ter que mudar muito contra o Internacional para conseguir vencer o Inter e conseguir ainda ser o candidato ao título realmente, porque a impressão que dá é que o time perdeu fôlego, perdeu gasolina, o time perdeu foco, o time perdeu a vontade de jogar, alguma coisa parece que aconteceu e eu não sei explicar, cara. Gente, difícil. Agora cabe a nós secarmos aí o Inter. O Atlético já tá ganhando, esquece. Fica 4 com um jogo a menos. Tem que secar o Inter agora, logo mais. E secar também o Flamerda amanhã. Para pelo menos empatar, no mínimo empatar com o Goiás. Tomara que o Goiás ganhe, vence, óbvio. Mas o mínimo é um empate lá no Serrinha pra gente poder ter alguma chance ainda, porque pelo futebol que o São Paulo tá jogando, essa bolinha que o São Paulo tá jogando, difícil acreditar, cara.